Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Continuamos a conversa sobre Minas Gerais com o cientista político Otávio Dulci. E agora, Otávio, a gente vai falar sobre economia. Como é que anda a economia de Minas Gerais? A economia de Minas Gerais tem acompanhado, em termos de ritmo de expansão, o bom ritmo que o Brasil teve nos últimos 10, 15 anos, digamos assim, né? No momento, está caindo também como o restante do Brasil, caindo o ritmo, né? Agora, isso em termos de criação de emprego, né, de melhoria do quadro de renda, da população, de consumo. Então, os bons ventos que o Brasil teve, Minas Gerais seguiu e colaborou para que acontecesse. Isso é um ponto. O outro ponto importante, Beatriz, é que o perfil da nossa economia, nos últimos tempos, ele se concentrou muito em matérias-primas, as chamadas commodities, né? Então, isso é uma piora, de certo modo, em relação ao quadro produtivo do Estado. Atualmente, o que tem sustentado fortemente a economia mineira, e também os impostos do governo estadual, então, é a exportação de minérios, principalmente minério de ferro, né? O café, que é um dos quais nós somos o principal produtor mundial, e que rende muito para Minas, né? E, embora em queda, produtos como aço, siderúrgicos, etc., que sempre foram muito importantes em Minas, mas que estão em queda, por causa de um problema internacional, né? De excesso de produção e tal. Então, a nossa economia está muito focada em poucos itens. Né? E isso é um problema. É um problema, porque justamente o Estado de Minas sempre procurou ter uma diversidade de produção, porque quando uma coisa diminui, outra aumenta. Quer dizer, nós compensamos, né, os produtos. E, por outro lado, como nós sabemos que o Estado de Minas é um território muito diversificado, a produção tem que ser diversificada também de acordo com cada região. E se nós ficamos muito assim ligados a 3 ou 4 produtos, é um perigo. Quando o preço desses produtos cai, né, afundamos todos juntos. Né? Eu acho que o Estado de Minas, ele tinha que ter uma dinâmica um pouco mais para o mercado interno, com a produção industrial, agrícola, de agroindústria, porque nós temos uma pecuária muito importante, produção de leite, de produtos do leite, queijos e tal, que poderiam abastecer o Brasil de uma forma muito maior do que nós temos feito. Há uma atenção muito menor a essa parte. A indústria alimentícia, por exemplo, que não só leite, mas carnes também, né? Aproveitando o nosso rebanho. Justamente porque a população, o que eu estou querendo sustentar é o seguinte: os brasileiros têm melhorado muito em termos de renda e consumo. Nesse caso, a produção, para atender às necessidades do povo brasileiro, tem que ficar melhor para a alimentação das famílias, das crianças, né? E o Estado de Minas é muito propício para esse tipo de indústria e de produção. A atenção a isso tem sido pequena. E a questão do PIB per capita, Otávio? Bom, o PIB per capita justamente é onde nós vemos as grandes desigualdades, né? Do ponto de vista de PIB, Produto Interno Bruto, o Estado de Minas é o terceiro do Brasil. Depois os nossos vizinhos, São Paulo e Rio de Janeiro, é Minas, em volume de PIB. Mas quando você faz o cálculo do PIB per capita, que é ligando o PIB com a população, o nosso Estado cai para 10º lugar. Isso, o PIB per capita indica o lado social da economia, digamos assim. E aí, se nós vamos ver o PIB per capita das regiões de Minas, as diversas áreas do Estado, aí nós vamos ter surpresas impressionantes, né? Que embora algumas regiões, como, por exemplo, o Triângulo Mineiro, que é a área mais rica do Estado, esteja equiparado às regiões ricas do Brasil,
A nossa região mais pobre, que é o norte de Minas e os vales de Jequitinhonha e Mucuri, que são considerados um conjunto, estão no nível das áreas mais pobres do Nordeste brasileiro, que é a parte pobre do Brasil, né? Então isso mostra essa disparidade interna de Minas, que tem que ser uma preocupação constante do governo e do povo mineiro, né? Para reduzir essa disparidade. E como que o Estado é governado? Vamos falar da administração, né? A gente é bombardeado por muitas campanhas publicitárias que falam da eficiência deste modelo de gestão que está em curso no nosso Estado. Qual é a sua leitura de como Minas Gerais é governada? Eu tenho muitas dúvidas sobre o que está sendo conseguido em Minas, Beatriz, porque a origem desse modelo de ajuste, né, que tem sido aplicado em Minas há 10 anos, foi uma crise financeira terrível que o Estado tinha desde os anos 80, 90, que praticamente vamos dizer, impossibilitou ao governo de Minas fazer qualquer coisa de importante. Isso durante muito tempo aconteceu. Para enfrentar essa dificuldade financeira do Estado, foi adotado no início da década passada o chamado choque de gestão. A motivação inicial dele era um ajuste das finanças, né? Mas ele não é só isso, ele pretende ser também um modelo de gestão, uma forma de modernizar a gestão do Estado, dentro de uma linha de redução do Estado, na verdade, dos seus papéis, da sua... procurando mais ou menos fazer mais com menos. O mote seria um pouco esse, né? Obter uma eficiência maior com grande economia. Então, o que era para ser um ajuste das finanças, das contas do Estado, hoje se apresenta muito mais como um grande modelo de liberalização, quer dizer, de redução do Estado, né? De predomínio de uma visão de mercado, uma lógica de mercado, uma lógica empresarial, né? Na condução das políticas públicas de Minas Gerais, né? E qual que é a consequência disso para a população, Otávio? Porque a população muitas vezes pode acreditar nessa ideia, nesse discurso de que esse modelo de gestão é bom para a maioria das pessoas. Bom, a busca de eficiência é importante para qualquer governo. Acho que todos nós concordaríamos, né? Ninguém é a favor de um governo ineficiente. Mas isso é diferente de adotar uma lógica de empresa, né? Por exemplo, que passa a confundir de alguma forma o cidadão, né, ao qual se destinam as políticas públicas, confundir o cidadão com o consumidor, com uma espécie de consumidor de políticas, né? A linguagem do choque de gestão é uma linguagem muito de empresa, né? De administração, uma certa lógica que vem da administração privada para a administração pública, né? Então, por esse ângulo, nós temos uma perda de substância da noção de cidadania. De alguma forma, né, isso se transforma numa outra coisa. Isso tem que ser discutido claramente, né? Em todas as áreas. Agora, a avaliação do choque de gestão em termos das políticas públicas, saúde, por exemplo, né, a própria segurança pública, as grandes políticas que o Estado deve conduzir, isso ainda não está plenamente feito, não. Nem o Estado de Minas Gerais, o governo, tem vamos dizer, um levantamento nítido do resultado do seu trabalho. Naturalmente, isso vai sendo feito aos poucos, né? Eu quero dizer, se melhorou, enquanto que melhorou a segurança pública, enquanto que melhorou a saúde e a educação. São as grandes políticas que o Estado executa, né? E esse levantamento é que tem que ser feito. E do ponto de vista, Otávio, do quadro político de Minas, o que nós enxergamos hoje é uma grande hegemonia nas diferentes áreas, nos diferentes setores. Os seus estudos mostram o quê? Bom, o Estado de Minas ele tem uma história política muito conservadora,
né? Todos os mineiros sabem do passado, o tempo da República Velha, depois o período aí que era a disputa do PSD com a UDN, depois tivemos a Arena, o partido do regime militar, que era muito forte em Minas, né? A classe política mineira, ela foi se sucedendo em todos esses partidos, às vezes as mesmas famílias. É nesse sentido que é um sistema muito conservador, né? E quando o regime militar entrou em declínio, estabeleceu-se em Minas a hegemonia, de certa forma, do grupo político que ainda está no poder, que veio do antigo MDB, né, que entrou no governo em 1983, e que por uma série de transformações ainda é o mesmo grupo, né? Às vezes muda o nome, do PMDB saiu o PSDB, que é uma costela do PMDB, mas a aliança geral é a mesma, os nomes são os mesmos de alguma forma, né? E a lógica de governo, né, o modo como se governa o Estado, as alianças, as coalições, é mais ou menos a mesma, né? Eu penso que é uma grande continuidade na condução do Estado e que seria importante uma renovação, né, uma modificação, uma alternância real de poder aqui. Acho que era muito importante que acontecesse. Otávio, para finalizarmos, as experiências que a gente no movimento sindical tem tido, de uma hegemonia na Assembleia Legislativa, de uma hegemonia no Tribunal de Contas, no Ministério Público do Estado, tem deixado o governo mineiro muito confortável e tem se preocupado menos com processos democráticos. Então, eu tenho observado que tem aumentado a criminalização das lutas sociais, a judicialização dos conflitos, as instâncias de participação popular aqui em Minas, elas são inexistentes, não existem fóruns, não existem conferências cujo quem faz seja o governo do Estado. Então, essa hegemonia, ela não faz bem para a democracia, é o que a gente, no movimento sindical, tem observado. E aí eu queria a sua opinião, para finalizarmos, que perspectivas de futuro você vê? Quais são os desafios aqui no Estado que são importantes para que a população possa cobrar, né, não só do próximo governo do Estado, mas também dos parlamentares que serão eleitos para compor a próxima Assembleia Legislativa? O seu diagnóstico é perfeito. É exatamente isso que você falou sobre o modo como a hegemonia se espalha pelos diversos setores, os poderes, os tribunais, ilustra a minha opinião de que nós temos um sistema político extremamente conservador e blindado a participação. Não é, na verdade, um regime republicano que nós temos em Minas, né? A hegemonia de tal ordem que ela lembra muito a República Velha, quando tinha só um partido e uma oligarquia muito fechada. O sistema mineiro hoje é muito oligárquico, já que eu usei essa palavra. E era importante que isso fosse quebrado, né? Para que nós entrássemos num sistema mais moderno, mais efetivamente democrático, né? Com participação, com esses elementos que você citou, né? Para que os setores, né, os movimentos sociais, o movimento sindical, os trabalhadores, a sociedade civil, de um modo geral, possa se expressar e ser efetivamente ouvida, né? E praticamente ignorada, como acontece hoje por esse quadro hegemônico, né? A hegemonia de tal ordem que os governantes não têm nenhum custo em não escutar os movimentos, né? O funcionalismo público mineiro é enorme, mas ele tem uma relação muito ruim com o governo. E o governo, vamos dizer, fiado na sua hegemonia, na Assembleia, nos tribunais, no Poder Judiciário, suporta perfeitamente o custo de deixar uma greve acontecer por meses, né? Aparentemente considerando que ele não tem muito a perder com isso, politicamente, né? Essa situação não é uma situação boa, né? Não é boa de modo algum. Nós temos que entrar numa outra etapa, numa etapa efetivamente democrática, né? Em que os atores sejam
participantes reais, legítimos, né? E que o governo seja mais responsável, ele responda, é nesse sentido que eu quero falar, responsável pela resposta, ele dê respostas reais, né, às demandas da população e dos setores organizados. Você teve a oportunidade de ouvir um diagnóstico do Estado de Minas Gerais, mostrando questões que as peças publicitárias do governo do Estado sempre tentam esconder. Otávio, obrigado pela sua participação e pela oportunidade deste debate. Eu que agradeço muito, foi um grande prazer.